Vamos conversar um pouquinho sobre essas decisões do TSE, Filipão. O que você acha? É um momento diferente que a gente está vivendo, né? Eu acho Porque se a gente comparar com outras eleições... na verdade, o tempo está muito bicudo, né? As histórias estão muito fechadas, está tudo extremamente dividido. Eu acho que também ir por esse caminho de criminalizar também o TSE e tentar esburacar, tentar jogar, enfim, ligar o ar-condicionado ou o ventilador de forma completamente equivocada. Eu acho, na verdade, assim, que enquanto isso não for decidido a partir do dia 30 de outubro, vai continuar essa guerra. Isso vai continuar, entendeu? Então, assim, um disse, o outro falou, o outro tentou, o outro veio, o outro... Enfim, agora o que adianta? O que adianta é a gente se colocar diante o nosso papel de povo, né, de eleitor, tentando escolher sempre o melhor. Ainda bem que a gente tem essa opção de escolher os melhores ou de fazer as escolhas, porque eu sempre digo que a unanimidade, ela é muito burra, né? Essa é a grande verdade. Eu acho que a partir do momento que você começa a realmente ter esse dever de cidadão e de escolher as pessoas que você vai colocar no poder, você tem que tomar cuidado, você tem que saber olhar, admirar e olhar, e não ficar olhando pelo buraco da fechadura. Twitter não é só fechadura não, viu, pessoal? Rede social não é fechadura não. Sabe? Vocês têm que ir a fundo, vocês têm que pesquisar, você tem que simplesmente se inteirar de dentro de notícia, programação e saber aquilo que realmente está acontecendo. Porque é a partir daí que você fecha toda a questão e você consegue eleger aquele candidato que você quer. Eu acredito muito nessa decisão. Eu tenho algumas dúvidas. Não sei se vocês vão conseguir respondê-las, mas vou colocar aqui na mesa para a gente poder conversar. Obviamente que tudo que eu vou falar agora são suposições, certo? Para a gente estabelecer um raciocínio e entender todas as decisões que estão acontecendo. Vamos imaginar uma diferença entre acusação e opinião. E eu acho que há uma linha muito tênue entre essas duas coisas. Quando uma pessoa vai lá e acusa e quando uma pessoa vai lá e opina. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa chega e fala o seguinte: o Lula, se uma pessoa absolutamente hipotética chega e fala o seguinte: o Lula é um ladrão, cometeu de alguma forma algum tipo de crime. Isso aí a pessoa está fazendo uma acusação, certo? Claro. E aí, perante a lei, ela vai ter que apresentar o ônus da prova em relação a isso. Daí você vai para a moral. Beleza. Não é? Ok. Agora, e se uma pessoa chega e fala o seguinte: porra, a minha opinião é que o Lula não me transmite honestidade. Eu acho esse cara meio desonesto. Eu estou incorrendo em crime? Nesse caso, eu não vi ninguém com esse tipo de opinião indo para esse lado. Vocês percebem a diferença das coisas? Ser censurado. O que eu estou vendo eles tirarem, tá tirando muita coisa do ar. Porque, de fato, já foram mais de 22 mil denúncias de fake news este ano. Eles estão sendo acionados, o TSE está sendo cobrado e o TSE precisa agir. Ué, o que foi? Tem um cara comendo pipoca. Então fala, quer falar? Eu tô querendo. O TSE precisa agir contra a sua emissora. Eu tô esperando você defender que o TSE haja contra a emissora que você trabalha. Eu tô me divertindo. Nossa, olha que cara. Olha Padre Kelmon, que é Padre Kelmon em ação, querendo me colocar contra a Jovem Pan, Padre Kelmon. É isso mesmo? Não joga abaixo não, Padre Kelmon. Fala, por favor. Não joga abaixo não, padrinho. Pelo amor de Deus, mas vamos lá. O TSE está sendo dúvida é legítima, gente. Eu entendi o que o Paulo falou, mas só queria também trazer uma coisa. Rapidinho. E opinião. E como é que a gente preserva... O TSE tirou, por exemplo, do ar genocida. Como é que a gente preserva a opinião das pessoas? Porque eu acho que ter opinião é algo absolutamente importante. Por exemplo, se eu, Paulo, tenho uma opinião sobre uma determinada pessoa, uma opinião, eu não posso mais ter uma opinião? Sim. E aí? Sim, porque daí você se torna vítima, você se torna vítima do vitimismo. Tem uma outra coisa. Eu acho que essa é a grande questão, sabe? Porque uma vez... Desculpa, Paulinha, desculpa. Pode falar, querida. Não, eu só queria trazer essa situação. Vocês entenderam? Eu entendi o que você está querendo dizer, mas acho que tem uma outra coisa que as pessoas também têm que observar. A gente está numa legislação que é específica para época de eleição e principalmente para quem tem concessão pública. Então, é uma coisa importante do público saber. Existe uma legislação específica. E quem aciona o TSE são os partidos, né?
Então, no momento em que você vai aí fazer a opção do seu voto, observe o movimento dos partidos. O que esses partidos pedem exatamente ao TSE? E aí depois tem essa parte do TSE também, porque depois eles aprovam ou não, né? Eles vão tirar do ar ou não vão tirar do ar. Mas os partidos também têm esse lugar, né? Então, de repente, você fala assim, ali, sei lá onde, alguém falou isso e ninguém fez nada, o TSE não fez nada. Porque, muito provavelmente, nenhum partido acionou o TSE nesse sentido. Então, é importante também que vocês vejam quem é que está usando dessa judicialização para que conteúdos não sejam veiculados. Quem é que está mobilizando o TSE nesse sentido para que certas coisas não sejam ditas? Exatamente. Porque essa é a dinâmica eleitoral. Então, essa observação é importante, porque às vezes você diz assim, mas nesse canal tal, chamam, por exemplo, Bolsonaro de genocida e não aconteceu nada. Muito provavelmente porque o partido do Bolsonaro não acionou o TSE nesse sentido. Ou acionou e o TSE decidiu que pode chamar, por exemplo, aí está na responsabilidade do TSE. Então, a gente tem 2 jogadores aí em campo. Quem aqui concorda com a remoção de conteúdo de veículos jornalísticos por um tribunal eleitoral? Por favor, levanta a mão. Paulinho, a gente vai responder essa sua pergunta daqui a pouquinho. Eu vou para um rápido intervalo comercial e a gente já volta aqui na Jovem Pan. Conversando um pouquinho sobre as recentes decisões do Tribunal Superior Eleitoral. Paulinho, você havia feito uma pergunta, eu queria que você pudesse repeti-la aqui para que a gente respondesse. É bastante simples. Não estou falando de remoção de propaganda eleitoral. Estou falando de remoção de conteúdo jornalístico e proibição de utilização, censura prévia, vedada pela Constituição, em veículos de imprensa. Estamos vendo, não estou falando de... esquece candidato. Não estou falando quem pediu, quem não pediu, esquece candidato. Hoje nós estamos vivendo e somos alvo de remoção de conteúdo jornalístico do Tribunal Superior Eleitoral. Não estou falando nem de fake news. Nós caímos na era das informações verídicas que levam o eleitor a uma conclusão que não é a conclusão que eles querem que chegue. Eu quero saber aqui quem no programa é contra isso e quem é a favor. Interessante, eu quero saber então a sua opinião sobre a remoção das matérias, já que você está falando disso, e semana passada você já deu sua opinião, vamos ver se você volta atrás, sobre a remoção das matérias em que associavam o Bolsonaro à compra de imóveis com dinheiro vivo. Foram 51 imóveis. A Justiça, eu concordo, está erradíssimo. Tiraram do ar, tiraram da imprensa, tiraram de jornal, não estou falando de propaganda. Olha. E você defendeu. Semana passada você disse que eram fake news. Mentira. Mas vamos lá, volta atrás agora. Falso, mentira. Vamos lá, volta atrás. Você falou, eram notícias... Vá, pode procurar. Peraí, com licença. Ele falou que as matérias eram comprovadamente mentirosas. Eu tive que discutir com ele. Ele falou, mas eram fake news, eram mentirosas. Ele foi pra cima da matéria. Sim, ele fez isso e a gente debateu se era verdade ou não. E eu falei, é um absurdo retirar a matéria. E eu tava defendendo as matérias que tinham saído da direita e citei a esquerda. E você, naquela ocasião, se colocou contra a matéria, dizendo que eram fake news. E agora, volta atrás, por favor. Senão vai ficar contraditório. Não vai ficar contraditório. Entra no canal Paulo Figueiredo. Vai lá, se junte. Olha o mais de 650 mil inscritos. Precisa ir no seu canal, existe o Morning. Cala a boca. Para de fazer propaganda. Eu quero só dizer o seguinte. Eu achei extremamente relevante que a Paulinha trouxe. Porém, nós sabemos que, durante todo esse período, Bolsonaro foi chamado de genocida, esculacharam, sambaram em cima da cabeça dele. A gente sabe muito bem isso. Vocês melhores do que eu, porque vocês estavam aí durante todo esse tempo cobrindo exatamente isso. Então, nós sabemos que existe realmente uma curva inclinada ali, que às vezes fecha o olho, realmente passa realmente uma venda nos olhos em relação ao Bolsonaro, em relação às questões que vêm a partir ali do Bolsonaro. Então, eu acho que, óbvio, respeito, achei incrível... Eu trouxe só como funciona, gente. Eu achei incrível. Como funciona. Não, agora, você trouxe a dinâmica. Vamos observar as duas decisões. Você trouxe a dinâmica. Quem acusa
quem levanta dos e como dois lados, você trouxe, eu acho que você trouxe a dinâmica e ok, eu acho interessante o público saber disso mesmo. Eu acho, mas que a gente também não pode desconsiderar que o ativismo judicial, esse ativismo aí não é legal, que você pode fazer idiota, sabe? Que infelizmente o genocida foi retirado do ar. Não foi, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Você não pode fazer propaganda falando que não é bem genocida. assim. Deixa eu responder a pergunta do Paulinho. A gente é vítima de um vitimismo e eu quero falar disso depois. Porque o Paulinho perguntou bem precisamente o que a gente achava sobre a retirada do ar de conteúdos jornalísticos. Foi essa a sua pergunta, certo, Paulo? O ponto central dessa pergunta é o seguinte, a resposta tem que ser muito clara. Retirar conteúdos jornalísticos do ar é censura. É censura, jamais tem que tirar. Ponto. Jamais. A resposta tem que ser muito clara. E você dizer que se alguém colocasse jamais tem que tirar multa de R$25 mil, vai ter direito de... previamente. Se você retirar conteúdos do ar que são jornalísticos e que foram produzidos por um jornalista, não há nenhum outro nome a ser enquadrado nessa história que não seja censura. Sim, o jornalismo é censura, mas daí eu volto a dizer. A Associação de Jornalismo se colocou dessa maneira. Era isso que eu queria falar, falou isso. E era isso que eu queria dizer, que nós somos vítimas de um vitimismo. Porque, na verdade, quando eu disse que o pau que bate Chico também tem que bater em Francisco, então se você vai bater em um, você bate no outro também. Não vem simplesmente só querer amansar ou, por exemplo, vamos tirar agora todo o conteúdo porque está agredindo, porque está falando, porque está fazendo acontecer. Opa, que história é essa? Então, quer dizer, joga no lixo praticamente toda uma empresa, joga no lixo todos os profissionais que nela trabalham. E eu não estou dizendo só quem vem para frente da câmera ou quem abre o microfone e vai para frente trabalhar. Eu estou falando dos câmeras, operadores de áudio. Existem famílias por trás de cada profissional daqui. E não é assim que você trata simplesmente uma instituição séria, que está há quantos anos no mercado e que ajudou a escrever, sim, a democracia, a política e toda a história do nosso país, do nosso Brasil e da comunicação. Sabe? E eu acho que não é dessa forma, e mais uma vez eu falo, nesses tempos bicudos que nós estamos vivendo, não é dessa forma que a gente vai resolver, querendo calar a boca da imprensa, querendo calar a boca de pessoas que realmente sabem fazer aquilo que estão fazendo. Que ninguém aqui é idiota. Paulinha não é, Guga não é, você não é, cada um tem a sua partidária. Imagina Paulo Figueiredo lá fazendo um trabalho elegantérrimo, sempre de uma forma extremamente pontual. Desculpa, mas você ia falar. Não, é que são várias as ações que a gente está vendo acontecer, né? A gente já viu acontecer aqui na Jovem Pan, a gente já viu acontecer em outros lugares. Vou citar, por exemplo, o caso da Brasil Paralelo. A Brasil Paralelo é um caso que me chama bastante atenção, porque houve uma censura de um documentário que não foi para o ar. A censura prévia, é o que o Paulo Figueiredo está trazendo aqui, essa questão da censura prévia isso e muitas realmente vezes vinculada eu nunca tinha à multa, visto. né? Ou seja, um veículo ser impedido de colocar um documentário que não foi para o ar, que não se sabe o conteúdo desse documentário. Sim. Ou seja, isso precisa ser rechaçado. Não, e simplesmente... Nós precisamos ter bom senso. É claro, e outra coisa... Nem do regime militar. E outra coisa... No regime militar você tinha ainda a opção de enviar para o censor para saber se podia colocar ou não. O que eu acho absurdo. Eu sou contra a censura. Graças a Deus, eu ainda tenho isso de belo na história da minha família. Quando meu avô foi presidente do Brasil, ele já governou sem AI-5, com anistia completa, sem censura. E graças a Deus, acho uma coisa maravilhosa. Agora, eu, mesmo que tivesse governado eu sou absolutamente contra. Censura não pode acontecer. E se o Guga se der ao trabalho de entrar no meu canal, ele vai ver lá, tá o corte, onde eu digo, matéria jornalística não pode ser censurada. Já me manifestei aqui várias vezes. Quando eu digo que a Folha de São Paulo tem que ser fechada, é pelos leitores, que não comprem mais aquela porcaria. O UOL, que está pegando e deturpando nota interna da Jovem Pan, que algum vagabundo que trabalha nessa emissora vazou, eu acho que um veículo desse não tem que ser fechado pelo Alexandre de Moraes ou por quem quer que seja. Tem que ser fechado pelo público, que não vê mais aquela porcaria. E está acontecendo. Eu acredito no povo, acredito nas pessoas. Agora, tem gente aqui no programa que defendeu o TSE durante todo o momento. E eu falei, o chicote vai mudar de mão. Uma hora esse monstrinho que você está alimentando vai voltar para te comer, para te morder. E voltou. E está aqui no ar. E esse é o momento de virar e falar assim, tem razão, eu estava errado. Eu não vi
que essa censura ia descambar no que está descambando. E eu posso avisar vocês todos que estão no ar. Eu não posso falar muito mais. Eu não posso falar muito mais porque eu sou proibido de falar muito mais. Mas eu posso dizer para vocês, vai piorar muito ainda. Isso é só o começo. Eu não... Isso, cara, olha, eu acho que a forma... Deixa eu terminar, por favor. Desculpa. Gente, uma vez que a liberdade ela é tomada, ela só é recuperada através de luta, através de sangue. Nenhum tirano abre mão de poder por vontade própria. Então, você, jornalista, que está do outro lado, que está muito feliz batendo palma, porque somos nós hoje que estamos sendo censurados, você pode esperar, queridão, porque o chicote muda de mão. Eu tô brigando por você também. Pela Patrícia Campos Melo, que vai no debate fazer pergunta justamente em favor da censura. A pergunta dela é uma proposta de censura. Eu tô brigando por você, para que você possa contar suas mentiras na Folha de São Paulo. Eu tô brigando por todos vocês, todos os Mônicas Berg, todos os vingadores dos energúmenos. Todos os vingadores, eu tô brigando por vocês, que eu quero que vocês possam falar. A única forma de eu garantir que vocês nunca mais tenham credibilidade é que vocês continuem falando. Mas eu quero poder falar também. Essa é a única coisa que eu quero. Não tem debate, não tem discussão quando o outro lado quer te calar. Quando o outro lado quer calar você, não há diálogo. Diálogo. Duas conversas, duas ideias. Se o outro lado quer te calar, não há diálogo. E reparem, nós somos proibidos hoje de falar fatos. Fatos. Porque podem levar o eleitor a conclusões equivocadas. Ora, vem uma recomendação para que a gente não faça, e eu vou parar por aqui, que a gente não faça críticas a um tribunal. Qual o regime que a gente tem medo de fazer crítica a uma autoridade constituída, gente? Pelo amor de Deus. Qual o regime? Então, assim, numa boa, eu não vou continuar, porque é isso aqui que eu tenho a dizer. Muito bem, turma.